E aí pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, hoje vamos falar um pouquinho sobre a função PROC-V. A função PROC-V ela pode ser usada de várias maneiras, mas vamos ver como ela funciona necessariamente. Então, seguinte, temos uma tabela básica e essa tabela a gente pode fazer uma pesquisa nela de um jeito mais rápido. Tudo bem que essa tabela aqui é pequena e fazer uma pesquisa nela é simples, mas quando temos uma tabela grande, isso complica. E o mais interessante ainda é que o PROC-V pode ser usada em tabelas diferentes. Eu posso ter essa pesquisa de cá em um outro plano de atividade, não necessariamente o mesmo onde está essa tabela. Isso facilita bastante para a gente. O que é o PROC-V necessariamente? PROC é de procura e o V é de vertical. Assim como existe o PROC-V, tem o PROC-H, que é a procura horizontal, e o PROC-X, onde você determina o tipo da procura dentro do código. Então, o PROC-V que a gente vai usar é de vertical, porque os dados aqui estão organizados verticalmente. É por isso esse termo. Então, vamos lá ver como que isso funciona. O PROC-V ele é colocado no lugar onde vai ficar a resposta. Então, repara aqui, COD, cargo, data de entrada. Aqui eu quero ter os campos de resposta. Aqui que eu quero ter esses campos. Então eu preciso colocar o meu PROC-V nesses campos aqui. Então eu coloco aqui igual, né? Se toda a função começa com igual. PROC-V. O meu computador não está muito atualizado, então não tem um PROC-X, mas na versão Office mais recente já tem um PROC-X. PROC-V. PROC-V, a primeira coisa que ele pede, o primeiro parâmetro que ele pede para a gente é esse daqui, ó. Procura, valor procurado. O valor procurado vai ser esse campo aqui na frente da minha telinha de pesquisa. Aqui na frente da minha pesquisa vai ser onde eu vou procurar fazer a minha pesquisa. Então eu clico lá, aperto ponto e vírgula e ele vai para a minha próxima etapa. A próxima etapa é matriz tabela. A matriz tabela, ele quer saber onde que ele vai procurar esse dado. Esse dado de cá vai ser procurado nessa tabela inteira. Então, eu clico inteiro nela e ele faz a minha seleção. Repara que aqui ele escreveu tabela 2, porque aqui eu usei uma função de formatar como tabela. Contudo, eu poderia também ter escrito o caminho, que no caso do meu do A2 até o meu E10. Poderia ter feito assim, A2, dois pontos, E10. Os dois jeitos são válidos. Um é por conta da formatação como tabela, o outro é um parâmetro real. Então, das duas formas vai dar certo. Pode selecionar de cima para baixo também, não tem problema. Ele colocou aqui entre chaves hashtag tudo para pegar toda ela, mas para a gente já é válido. Ponto e vírgula, vamos para a próxima parte, que ele quer saber número, índice, coluna. Isso ele quer saber qual que é o número da coluna que ele quer retornar. Isso vai depender da pergunta que está sendo feita aqui em cima. Ele quer saber o código. O código aqui no caso é a primeira coluna. Então eu coloco 1. Feito isso, eu vou no ponto e vírgula e eu quero saber Ele quer me perguntar aqui se pode ser uma correspondência aproximada ou se tem que ser uma correspondência exata. Então, se puder ser aproximada, é verdadeiro, se não, falso. No caso, aqui a gente quer falso, porque a gente quer que a correspondência seja exata. Então aqui no caso tem que ser falso, porque a gente quer que a correspondência seja exata. Fechamos o parêntese e damos Enter. Nessa hora aparece um erro. Esse erro significa ND, é nenhum valor declarado. Significa que na minha pesquisa não tem nada, não tem pesquisa para ser feita. Então vamos colocar um valor aqui. Vamos digitar aqui, por exemplo, 7 na pesquisa. E lá ele retorna 7 como código. Vamos descobrir então qual que é o cargo desse funcionário de código 7. A minha pesquisa no PROC-V necessariamente tem que ser a primeira coluna da nossa pesquisa. Se a primeira coluna fosse caixa, fosse o cargo, eu teria que pensar pelo cargo. Mas o problema é que o PROC-V só encontraria a primeira referência verdadeira dessa pesquisa. Se eu colocasse o nome do funcionário, o nome do funcionário teria que ser a primeira parte. Então eu teria que remover essa coluna e colocar ela
para lá, a gente poder fazer isso. Então, a única parte chata do PROC-V é essa, porque tem que ser, a pesquisa tem que estar aqui na primeira coluna. Vamos no cargo. O cargo segue a mesma lógica, igual PROC-V, valor procurado é este valor, ponto e vírgula, matriz da tabela é a matriz que a gente está usando, a tabelinha inteira, ponto e vírgula, número da coluna, ele quer o cargo é a segunda coluna, então 2, ponto e vírgula, falso, ou eu posso digitar 0, 0 também equivale a falso, 1 equivale a verdadeiro. Então eu posso colocar ponto e vírgula 0 também, que vai equivaler como falso. Enter. Então o 7 é um auxiliar interno. 7 auxiliar interno. Vamos colocar aqui a data de entrada dessa pessoa. A regra é a mesma. Igual PROC-V. O valor procurado é esse. Ponto e vírgula, matriz tabela ainda é essa. A mesma tabela válida. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Data de entrada 1, 2, 3, 4. Quarta coluna, então ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 0. Fecho parêntese e dou Enter. Mostrou ali que a pessoa 7 entrou no dia tal. Se eu quisesse mudar esse código aqui para, por exemplo, o nome, né? Vou alterar aqui para nome, vai ficar mais interessante. Eu teria que alterar aqui o código para o nome do código, ou para a coluna do código. 1, 2, 3. Aqui eu alteraria o valor procurado, que no caso aqui estava 1, para 3. E assim temos o funcionário text, o funcionário interno, o funcionário 7, o cargo dele e a data de entrada. Essa é a grande parte interessante do PROC-V, a gente conseguir fazer esse tipo de pesquisa. Eu poderia, por exemplo, fazer essa pesquisa em outro campo. Eu vou fazer uma cópia aqui dele e vou para outra tabela. Aqui, como eu fiz a cópia, ele já me mostra tudo daquela tabela, mas vamos fazer ela zeradinha aqui. E eu não vou fazer nome, cargo, data de entrada, eu quero botar salário nesse campo de cá. Então, igual PROC-V, valor procurado ainda é esse, aqui que é o meu lugar de pesquisa, ponto e vírgula, matriz da tabela, eu clico aqui na tabela, seleciono a matriz, ponto e vírgula, agora eu tenho que olhar aqui em cima, ó. Ponto e vírgula, eu queria saber o nome, né, naquela tabelinha. Então, 1, 2, 3. Ponto e vírgula 3. Ponto e vírgula 0, porque eu quero uma referência exata. Aperto Enter. 7 com 7. Vamos no cargo. Igual. PROC-V. Valor procurado ainda é esse. Ponto e vírgula. Matriz da tabela é essa. Aí você me pergunta, mas por que eu não posso voltar naquela tabela? Repara aqui em cima. Se eu voltar aqui, ele pode dar alguns erros, porque ele vai caçar a tabela 2 nessa planilha. Nessa planilha não existe tabela 2. Ele só digitou plan 1 aqui. Então, volto nessa tabela de cá, seleciono a nossa planilha. Ou posso pegar ela inteira, não tem problema. Ponto e vírgula, eu queria saber, era o cargo 2, ponto e vírgula, 0. E no salário, igual, mesma ideia, PROC-V, valor procurado é esse, ponto e vírgula, onde ele foi procurado é a tabelinha inteira, ponto e vírgula, como eu quero o salário, é 1, 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula,
5.0, já que eu quero referência exata. Em ID, nenhum valor declarado. Ah, claro, faltou a minha pesquisa. Aqui na frente faltou meu valor pesquisado, que é esse daqui. Agora sim, ponto e vírgula. A matriz da tabela que é essa, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 0. Ah, está formatado do jeito errado. Só formatar aqui em dinheiro. Pronto. Então, se eu botar uma pessoa diferente, ele vai mostrar já os cargos de forma diferente. E o que acontece se por algum acaso eu quisesse chamar a pessoa não está do jeito que eu queria lá? Eu teria que vir aqui, teria que alterar minha tabela inteira, só para fazer esse tipo de pesquisa diferente. Vou só copiar aqui, vou mostrar para vocês como é que seria. Vou colar essa tabelinha aqui na frente, eu vou alterar a minha coluna de... Vou inserir uma aqui, eu vou recortar, não, pelo nome, vou recortar esse, recortar, eu vou recortar esse, eu vou colar aqui. Beleza, tabelinha feita. Se eu usar agora eu poderia usar um PROC-V, vou usar esse PROC-V daqui mesmo. A minha matriz da tabela seria agora o nome do funcionário. Minha pesquisa aqui seria por funcionário. Eu poderia alterar os meus códigos, né? Vou apagar aqueles códigos lá. Então, igual para você ver. O valor procurado vai ser aqui. Ponto e vírgula, a matriz vai ser essa matriz. Ponto e vírgula. Viu que não ficou tabela? Porque esse de cá não está formatado como tabela. Então já deu um probleminha. Ele pegou os valores reais aqui dele. Ponto e vírgula, tabelinha. Ponto e vírgula, número índice. Eu quero saber o nome. O nome vai ser a primeira. Não, vou tirar esse nomezinho aqui de cima, que eu vou querer saber a data de entrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Digita aqui. 5, ponto e vírgula, 0, para ser exato. ND, porque não tem nada. Vou botar aqui. Fun 1. Opa, nada de novo. Por que não? Vamos ver como é que está escrito nosso Fun 1. Está escrito certo. Temos um erro aqui. Tá. Temos um erro. Por quê? Porque olha como é que está escrito o FUN1 aqui. Parece que está igual, não parece? Ah, você fala assim, letra maiúscula, né? Deve ser isso que é o problema. Vou botar aqui letra maiúscula. Ainda está com erro. Ainda está valendo nenhum valor declarado. Significa que não está encontrando esse nessa tabela. Por que será? Se eu olhar aqui, ó, vou contar todas as células que estão clicadas. Vou olhar ali. Ó. Opa, viu? Antes do F tem um espaço. Um espaço. Se a minha pesquisa tiver um espaço aqui, pronto, ele já acha o valor. Isso aqui está dado como data abreviada, né? Então só para voltar ele. Então, muito cuidado quando for fazer alguma função no Excel e você precise usar nomes ou pesquisas desse jeito, porque a chance de escrever errado é gigantesca. Se por algum acaso aqui no meu FUN1 tivesse um espacinho depois, também ia dar erro. Olha aqui, por culpa de um espaço. Então o que acontece quando a gente precisa fazer pesquisas e é por nomes, né? Não é uma pesquisa pelo um código. Um código é mais fácil de resolver. A gente geralmente gosta de usar uma coisinha chamada validação de dados. Então aqui, nesse dado, só pode ser escrito dados que existam aqui. O que a gente faz nesse caso? A gente vai lá em dados, bem aqui tem a opção validação de dados,
todo dado, toda célula recebe uma validação de dados por natureza, e essa validação recebe qualquer valor para ser permitido. Vamos colocar aqui um tipo lista. E essa lista eu poderia escrever aqui, né? Por exemplo, espaço fun1 ponto e vírgula fun traço espaço 1 para poder colocar espaço de novo, fun espaço 2. Eu posso fazer isso. Aí aqui abre uma caixinha e aparece as duas funções que eu coloquei. Mas eu posso escrever errado. Está errado ali de novo. Então qual que é o jeito melhor para poder fazer isso? Nessa nossa validação de dados, a melhor parte é a gente selecionar as células que já existem. Então eu só clico nelas e arrasto. E eu seleciono aquelas células lá. Então eu posso alterar ali e a minha validação de dados de cá vai ser alterada. Eu clico aqui. Eu tenho todas as respostas possíveis agora. Isso é bem interessante. Uma coisa também, um jeito legal de tratar o erro. Vou remover essa validação de dados aqui. Lista qualquer valor. Para que vocês vejam uma coisa. Quando um erro for acontecido, é bom a gente usar a função chamada se erro. A função se erro, ela vai gerar um código caso um erro acontecer, para a pessoa ver que aconteceu algum erro, que aconteceu ali, qual foi o erro, né? Que às vezes o erro do Excel é meio difícil a pessoa entender. Então eu usei aqui a função se erro. Na primeira parte é o valor, então é o código que eu vou colocar, o proc ver. Ponto e vírgula, valor se erro. Então se acontecer algum erro, eu vou escrever um textozinho, uma mensagem para o usuário que tenha preenchido a mensagem. Aqui, valor não encontrado. Lembra, entre aspas, porque o Excel não reconhece letras naturalmente, a gente tem que botar aspas para ele reconhecer eles. Então, olha lá, valor não encontrado. Por quê? Porque precisa de um espacinho aqui atrás. Aí ele encontra. Entendido, pessoas? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E até a próxima.